Bom dia! Hoje iremos falar sobre soluções. Os integrantes do grupo são Gabriel Marques, João Vitor, Rafaela e Sabrina. Os temas dos quais iremos abordar são soluções, concentração, densidade, título em massa, ppm/ppb, concentração em mol e diluição. O que é solução? As soluções ocorrem quando há uma mistura de duas ou mais substâncias, que pode ser divididas em homogênea, mistura que apresenta uma única fase, como por exemplo as águas salgadas e o ar, ou heterogênea, mistura que apresenta duas ou mais fases, exemplo a água e o óleo. As soluções também apresentam o soluto, que é a substância que pode ser dissolvida pelo solvente, exemplo sal e açúcar, e o solvente, que é a substância que pode dissolver outras substâncias, no caso o soluto, exemplo a água, que é um solvente universal. Existem três tipos de soluções: as líquidas, como por exemplo os refrigerantes, as sólidas, como por exemplo o bronze, que é a junção do cobre mais estanho, e a solução gasosa, exemplo o ar atmosférico. A classificação das soluções. As soluções também possuem três classificações: a aquosa, a diluída e a concentrada. A aquosa é a solução que utiliza água como solvente. A diluída é a solução que contém uma pequena quantidade de soluto, e a concentrada é a que contém uma quantidade razoável de soluto. Soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. As soluções saturadas contêm menos soluto que a capacidade do solvente, ou seja, ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade. As saturadas são as que atingiram exatamente o coeficiente de solubilidade, e as supersaturadas têm mais soluto do que a capacidade do solvente, como podemos perceber nas imagens abaixo. Soluções em nosso cotidiano. No nosso dia a dia, nós utilizamos muitos tipos de soluções. Podemos citar a água oxigenada, que é utilizada em salões de beleza para o clareamento de cabelos ou também para passar em machucados. A água sanitária, utilizada para a limpeza de ambientes, e também o álcool, que é utilizada para abastecer automóveis ou diluir bebidas. Concentração comum. A concentração comum pode ser classificada como a unidade de soluto presente em determinada quantidade de solvente ou de solução. Dependendo da quantidade de soluto e de solvente presente, podemos distingui-la como forte ou fraca. Exemplo, quando vamos fazer um suco industrial. Se você coloca bastante água e pouco pó, o suco ficará fraco. Se você coloca pouca água e muito pó, ficará forte. As injeções intravenosas, como os soros fisiológicos, soluções usadas em laboratórios e indústrias, devem possuir a quantidade exata de soluto e de solvente. Para calcular a concentração comum, utilizamos a fórmula C igual a massa do soluto, tem que ter em gramas, dividida pelo volume da solução em litros. A unidade do SI é G/L, ou seja, gramas por litros. Concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro é também muito conhecida como concentração molar e molaridade. Seu cálculo é feito dividindo-se a quantidade de matéria ou substância em mol pelo volume da solução, conforme a fórmula abaixo, onde N1 é igual ao número de mols do soluto, dividindo-se pelo V, que é igual ao volume da solução. Lembrando que o índice 1 indica grandezas relacionadas ao soluto. Vale lembrar que a molaridade é expressa em mol por metros cúbicos ou em mol por litro. Desse modo, se for dito que uma solução tem concentração de 4,5 mol por litro, quer dizer que em cada litro da solução, não do solvente, tem-se dissolvidos 4,5 mols do soluto. Porém, em laboratório é mais fácil você conseguir a massa em gramas do soluto e a sua massa molar do que a sua quantidade de matéria em mols. Então, outra maneira de você achar a molaridade é substituindo o valor de N1 na fórmula da concentração em mol por litro, e assim teremos a fórmula M igual a M1 dividido pela massa molar vezes o volume. Concentração em mol por litro em nosso cotidiano.
Ela é bastante utilizada em laboratórios e indústrias químicas, pois é recomendada pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI, e pela União Internacional da Química Pura e Aplicada. É uma relação mais sofisticada que a concentração comum, ou seja, ela é a mais utilizada. Diluição de soluções. A diluição de soluções ocorre quando acrescentamos solvente, que geralmente é a água, a alguma solução. Com isso, o volume da solução aumenta e sua concentração diminui, porém a massa do soluto permanece a mesma. A diluição é sempre uma mistura homogênea, podendo ser formada por 2 ou mais substâncias. Principalmente em laboratórios químicos e indústrias, esse processo é muito importante, pois o químico precisa preparar soluções com concentrações conhecidas. Além disso, em atividades experimentais são utilizadas soluções com concentrações bem baixas. Assim, uma amostra da solução concentrada é diluída até a concentração desejada. O cálculo da diluição pode ser feito da seguinte maneira: você fará a molaridade inicial vezes o volume inicial, e irá igualar a molaridade final vezes o volume final, como mostra abaixo a fórmula. O mesmo raciocínio é válido também para a concentração comum, onde concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Aplicação das diluições no nosso cotidiano. No dia a dia, estamos sempre realizando o processo de diluição de soluções, por exemplo, a embalagem de produto de limpeza e higiene doméstica, como desinfetantes. Em seu rótulo, ele nos orienta que eles sejam diluídos antes da sua utilização. Alguns fabricantes nos sugerem que ele seja diluído em água na proporção de 1:3, ou seja, para cada parte do produto deve-se acrescentar 3 partes de água. Isso é feito pois o produto é muito concentrado e forte, podendo danificar o local onde será aplicado se não for diluído da maneira certa, né? Por outro lado, se você diluir mais do que deveria, pode-se perder dinheiro, já que o produto não atingirá o resultado desejado. Outro exemplo é ao fazermos sucos em pó. Os rótulos de muitos sucos concentrados indicam que 1 copo desse suco deve ser diluído ou misturado a 5 copos de água. Assim o suco fica mais fraco, isso é, menos concentrado. ppb, partes por bilhão. ppb é usado quando a solução se encontra mais diluída que o necessário. É o número de partes do soluto presente em 1 bilhão de partes da solução. A fórmula do ppb é 1 ppb igual 1 parte de soluto dividido por 10 a nona partes de solução. ppm, partes por bilhão. ppm é uma medida de concentração que se utiliza quando as soluções são muito diluídas. Se no caso a solução for sólida ou líquida, a concentração em ppm é dada em massa. Já se for no caso do estado gasoso, ela será fornecida em volume. A forma do ppm é 1 ppm é igual a 1 parte de soluto dividida por 10 a sexta partes de solução. Exemplos do nosso cotidiano. O ppm aparece em rótulos de pasta de dente, quando é indicado presença de flúor. O ppb é utilizado para indicar as poluições das águas com metais pesados, como por exemplo o chumbo. Densidade. A densidade é uma unidade que leva em relação à massa e o volume de um determinado material. Através dessa relação, nós podemos determinar, por exemplo, qual objetivo irá flutuar e qual irá afundar. Nós iremos encontrar a densidade em várias unidades, porém, a mais comum são quilos m3, gramas cm3 e gramas ml. Fórmula: densidade igual a massa sobre volume. Massa e densidade são diretamente proporcionais. Volume e densidade são inversamente proporcionais. Volume e densidade são inversamente proporcionais. Exemplos de aplicação. A serragem apresenta uma densidade menor do que a da areia. Se adicionar água, que apresenta uma densidade média, haverá uma separação. A areia irá ficar na parte de baixo e a serragem na parte de cima da água. Um dos motivos do navio ficar sobre a água é a densidade. Apesar de ele ser super pesado, ele também é bem grande. Então, na relação massa e volume, se a proporção for menor do que a água, será possível
ficará acima da água do mar. O famoso copo com água e óleo, onde a água flutua, pois apresenta menor densidade. Título em massa. O título é um tipo de cálculo da concentração de soluções químicos que relaciona a massa do soluto que está presente em cada unidade de massa da solução. A massa da solução é a soma entre a massa do soluto, M1, e a massa do solvente, M2. Massa igual a M1 mais M2. Fórmula T igual a M1 sobre M2, ou T igual a M1 sobre M1 mais M2. A partir do valor do título de uma solução, podemos calcular a porcentagem do soluto e também do solvente, por meio da seguinte fórmula: P igual a T vezes 100. Aplicação do cotidiano. Um exemplo de título em massa muito comum no cotidiano é o que aparece nas embalagens de soros fisiológicos. Como mostra a imagem ao lado, a sua porcentagem em massa é igual a 0,9%, que significa que a 100 gramas de soro existente, 0,9 de cloreto de sódio e o seu título é igual a 0,009. O cientista escolhido foi o François-Marie Raoult. Ele foi físico-químico francês, nascido em Fournes-en-Vepes, no dia 10 de maio de 1830. Ele se notabilizou como pesquisador em soluções, onde, com base em seus estudos, elaborou a Lei de Raoult em 1882, segundo a qual a pressão parcial do solvente sobre uma solução é dada pelo produto da pressão de vapor do solvente puro pela fração molar do solvente na solução. De origem modesta, conseguiu com muito sacrifício em termos financeiros se doutorar em Paris, com uma tese sobre a força eletromotriz das células galvânicas, onde traçava comparações entre essa força e os calores das reações químicas, para estabelecer uma regra sobre as afinidades químicas. Aos 23 anos, se tornou professor do Liceu de Reims, tornou-se professor assistente de Química da Universidade de Grenoble em 1867 e lá tornou-se professor catedrático titular de Química, onde ficou até sua morte. Publicou seu primeiro trabalho sobre o efeito criométrico em 78, iniciando assim suas pesquisas sobre o comportamento das soluções, que o levaram às leis de tonometria, ebuliometria e criometria. Na época, os efeitos coligativos foram muito importantes para a determinação das massas moleculares das substâncias. É claro que hoje os processos para essas determinações são muito mais precisos. Em 1884, ele reconheceu que as suas leis não se aplicavam às soluções de eletrólitos, mas essas leis foram completadas com a teoria da dissociação iônica, de Arrhenius. Infelizmente, ele veio a falecer em Grenoble no dia 1º de abril de 1901. Curiosidades. A naftalina sofre um processo químico chamado sublimação e por isso ela desaparece com o tempo. O vapor produzido afasta insetos e evita mofo. Porém, devido à sua toxicidade, é o ideal usar antimofo e evitar a naftalina. O motivo pelo qual o detergente consegue limpar superfícies sujas de óleo e água não é porque elas são heterogêneas e não se misturam. Já o sabão tem comportamento bipolar, capaz de limpar uma superfície oleosa. Muitas ligas metálicas são soluções sólidas, é o caso do ouro comum, que é uma liga de ouro e cobre. Muito obrigada pela atenção de todos. Agora mostraremos a experiência da violeta que desaparece e em seguida a Rafaela explicará pra gente como que ela ocorre. Violeta que desaparece. Para fazer essa experiência aqui, que parece uma mágica, você vai precisar de um pouco de água, de vinagre incolor. Serve vinagre de outra cor, mas já que é uma experiência que mexe com cor, não faz sentido você usar vinagre colorido. Vai precisar de um pouco de água oxigenada de 10 volumes e de uma pílula de permanganato de potássio. Permanganato de potássio, esse comprimidinho aqui, que ele é violeta, que serve, entre outras coisas, para curar a catapora. Para começar a experiência, você vai ter que colocar água, vinagre e água oxigenada em 3 copos separados. A quantidade de água tem que ser o dobro da dos outros 2 ingredientes. Nessa experiência aqui,
eu vou usar 40 ml de água para 20 de vinagre e 20 de água oxigenada. Próximo passo é dissolver o comprimido de permanganato na água. Você joga ele dentro da água e vai mexendo até a água ficar bem violeta e o comprimido desaparecer completamente. Agora, você mistura um pouquinho do vinagre, ou melhor, todo o vinagre que você separou nessa água violeta, mexe um pouco e coloca a água oxigenada. Bom, agora eu vou explicar o que acontece nesse experimento. Na hora que colocamos o pergamonato de potássio na água, ele se dissocia e forma íons de potássio positivo e pergamonato negativo. E na hora que o negativo de cor violeta se mistura com água oxigenada e vinagre, ele perde oxigênio e vira íon manganês, sendo completamente transparente. Por isso que da cor violeta ficou transparente.